Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias novamente no mesmo texto que lemos hoje pela manhã, Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 6. Êxodo capítulo 20, de 1 a 6. Para contextualizar todos, estamos fazendo uma exposição dos 10 mandamentos. Após a introdução, trabalhando no primeiro, e hoje estamos trabalhando o segundo mandamento. Vamos dar continuidade ao que foi visto pela manhã. Então, para entender realmente o todo, precisa ver, ouvir o que foi pregado pela manhã. Mas vamos ler então, novamente, Êxodo 20, de 1 a 6, que nos diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te agradecemos por podermos, Senhor, em conjunto te prestarmos este culto. Lida a tua palavra agora, que teu Santo Espírito nos ilumine, que tenhamos, Senhor, a devida compreensão da forma como tu exiges que nós te cultuemos, Senhor, e que possamos fazer isso com entendimento, com sabedoria, com alegria, Senhor, e por amor a ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você perceber direitinho o tema do culto, que é o tema do sermão, sempre, quando eu estou aqui pregando, ele vai sair justamente do verso 6 que nós lemos. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós temos justamente amando e guardando os mandamentos do Senhor. Para que isso aconteça, vamos recapitular o que nós vimos pela manhã, que é justamente as duas perguntas. Eu vou obedecer a mais mandamentos se eu sei a quem eu estou obedecendo. E o texto nos diz que é ao Senhor, meu Deus. E por que que obedeço? Porque Ele me tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí nós podemos ver lá no Novo Testamento, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me libertou da escravidão do pecado, me promete e me leva até a vida eterna, é a Ele que obedeço. Por isso eu devo amar e obedecer, guardar esses mandamentos. Vimos também que os mandamentos, eles resumem toda a palavra. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Lá em Mateus 22, 37 a 40, Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja, Jesus resume em 2 mandamentos tudo que está escrito na palavra de Deus. Os 10 então, eles destrincham esses 2. E toda a Bíblia está contida neles. Logo, cada mandamento representa uma série de instruções, de mandamentos, de orientações que Deus dá para as nossas vidas. Temos então os 4 primeiros, nosso amor para com Deus. Os outros 6, nosso amor para com o próximo. Nos 4 primeiros nós temos, quando ele diz, não terás outros deuses, a quem eu devo adorar? Não farás para ti mais escultura, como eu devo adorar? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, o que eu devo falar para esse Deus? E lembra-te de sábado,
quando eu devo adorar a Ele. E os outros 6, né, da nossa relação, eles afetam diretamente esses 4. Deus deixa isto claro, vimos vários textos, Isaías capítulo 1, depois você pode ler em casa, onde Deus diz, olha, vocês estão se ajuntando, vocês estão vindo para a igreja, mas a vida de vocês não está correspondendo ao que eu quero. Então não adianta cultuar, não adianta vir, se a vida toda está toda errada. Você tem que consertar a vida e cultuar certo. Também não adianta estar tudo certo e cultuar errado. Então, são as duas coisas e é isso que Deus quer. Então, o tema do segundo mandamento é justamente esse, o culto religioso. Como Deus quer ser cultuado. Então, esse mandamento está bem claro e é para isso que nossos olhos se voltam, mas aí deixamos de perceber o restante, se não compreendemos esse todo, é que ele está proibindo a idolatria. Né? Bem claro. Não terás outros deuses, não farás para ti mais o segundo, não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma, nada que é em cima no céu, nem embaixo na terra. Qual é o problema seu, meu, nosso, do povo de Israel, do presente século? É que o ser humano, ele quer ver aquilo que ele adora. Quer ver, certo? É interessante que o contexto dos 10 mandamentos, o que é? O povo saiu do Egito, estão lá no pé do Monte Sinai, Moisés sobe, o monte tremendo, fumegando, trovões, trombetas, e o povo lá embaixo temendo. Só que o povo não podia subir, e Moisés estava lá em cima. Passa um dia, passa 10 dias, passa 30 dias, vai chegando perto de 40 dias. E o que é que acontece? Não precisa abrir não, eu vou citar, presta atenção. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E aí, Arão entra na jogada, me dê as argolas, me dê os brincos. Ele vai, trabalha, faz um bezerro de ouro. E diz aqui está o Deus de vocês. Aí o povo faz uma programação. No dia seguinte, se levanta, adora o bezerro, e tem danças, e tem comidas, e tem muita alegria. Por quê? O Deus do coração deles estava sendo adorado. Então, o que é que nós já colocamos aqui? Estamos recapitulando. O meu Deus, o maior Deus que cada um de nós desenvolve ao longo da vida, são os nossos sentimentos. Criamos imagens, criamos desejos, criamos um Deus que a gente quer que ele seja assim. Veremos aqui algumas coisas que você vai dizer, mas o Deus que eu acredito não é bem assim, ou o Deus que eu gostaria de acreditar não seria bem assim. E esse desejo de ver o que a gente adora está no Novo Testamento também, no pedido de Filipe ao Senhor, lá em João 14:8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. A gente quer ver, Senhor. Cadê Deus? Cadê o Pai? O que é que Jesus diz? Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês não me têm visto. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então veja, o que é que você quer ver? Me diga aí. O que é que você está querendo ver para poder realmente confiar, para realmente crer em Deus, para realmente colocar nele, depositar nele toda a sua ansiedade? Você quer ver o quê? Quer ver alguma coisa, não quer? Esse é o seu Deus. Aquilo que você está querendo ver. Porque devemos o quê? Confiar. A gente está fazendo como o povo. Cadê esse Moisés? Desapareceu, sumiu. Cadê as promessas de Deus? Por que eu demoro tanto tempo nesse problema? Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que nada passa? Por que eu fico eternamente nesse problema? Eu quero ver alguma coisa. E nem sempre vai dar para ver. O justo viverá pela fé. É isso que é crer em Deus, é isso que é ter a Deus como seu absoluto Senhor. Vimos também que a maior parte das igrejas, elas adotam, né, um princípio chamado princípio normativo de culto, que é o quê?
O que é que tem que ter no culto? Porque, veja, o tema do segundo mandamento é o culto ao Senhor, né? É essa reverência que devemos ter ao Senhor. Lembrando, culto é vida, é tudo. Culto é a hora que eu me acordo, é a hora que eu faço o meu café, que eu pego o ônibus, que eu vou no meu carro. Culto é quando eu chego no trabalho, que tem um colega chato, tem patrão chato. Culto é quando você é o dono da empresa, chega o funcionário chato, né? Culto é o marido, a esposa, que aqui não tem nenhum chato, né? São todos muito bons, maridos e esposas, certo? Os dois, os cônjuges. Então, mas é isso que é culto, é o meu dia a dia, a minha vida, certo? Ok. Mas tem um momento, que é esse aqui agora, em que Deus diz, quando vocês se juntarem, a vida de vocês todinha tem que ser um culto de segunda até o próximo domingo. Porque se não for, eu não quero esse momento. A gente viu. Mas só que este momento, Deus diz como tem que ser. E este momento, então, é estabelecido por Ele. As igrejas, a maioria delas, então, tem um princípio normativo, que é o quê? Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar, vamos ler a Bíblia, mas podemos fazer qualquer outra coisa que a Bíblia não proíbe. E aí você tem esse princípio normativo. Mas só que isso tem um problema. Tem um monte de coisa que a Bíblia não proíbe, não está escrito que ela proíbe. Consequentemente, eu posso fazer. É isso que está na mente dessas pessoas. Então, tudo eu posso fazer, se não está proibido. E aí nós vimos exemplos práticos no Brasil, né? Então, posso botar uma dança? Posso botar uma coreografia? Posso botar skates para os skatistas adorar o Senhor passeando de skate? Posso. Eu posso botar luta de boxe? Posso. Por quê? Porque eu vou atrair os jovens, eu vou pregar o evangelho para uma geração perdida, e aí eu posso fazer qualquer coisa que seja bonita, agradável e convide o povo. Então eu posso tudo. Não há limite para a adoração de ídolos no nosso coração. Não há. E aí o que acontece? Eu tiro o foco de Deus e coloco o foco no homem. Eu deixo de ter um culto cristocêntrico para ter um culto antropocêntrico. O que é que eu quero? O que é que atrai? O que é que chama? Vamos fazer. Isso são os outros. O nosso é diferente. Nós temos por princípio, o princípio regulador do culto. Ou seja, só pode ter no culto aquilo que Deus mandou ter. E aí, tudo o que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Tudo o que a igreja realiza no culto deve ter base em um mandamento divino explícito, ser lógica e claramente deduzida dele, ou derivar-se de um exemplo histórico aprovado. Olha, vê só os itens. Tem que estar claramente dito, tem que ser lógica e coerentemente deduzida do que está claramente dito, pode não estar claramente dito. E também de alterações, né, de derivar-se de exemplo histórico. Por exemplo, um exemplo histórico grande, supremo, que a gente vai ver detalhadamente. A transferência do dia do Senhor do sábado para o domingo. Não tem mandamento para isso aí. Mas é lógica, claramente deduzido, está no contexto histórico do Novo Testamento que essa mudança aconteceu. E aí nós temos nossos símbolos de fé, confissão de fé, catecismos, né? O breve, o maior. E a confissão de fé de Westminster, capítulo 21, que fala do culto religioso e do domingo veremos depois, mas ele diz o seguinte sobre o culto, na seção 1, já no meio: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então, Deus determina como ele deve ser adorado. E o que é que a gente pode encontrar de base bíblica aqui especificamente? Quando Paulo escreve aos Romanos, logo no capítulo 1, ele deixa isso claro. Vamos ler apenas os versos 20 a 23. Abra aí agora. Romanos, capítulo 1, versos 20 a 23.
Paulo está escrevendo a sua carta, né, à igreja de Roma. Nós já estudamos a carta aqui. O tratado teológico mais amplo que você tem no Novo Testamento, na Bíblia quase como um todo. Ele vai expondo ali tudo sobre o plano de Deus, a salvação em Cristo Jesus, desde a origem do pecado do homem. E, segundo aqueles que são mais estudiosos, eles afirmam o seguinte, que se todo o restante da Bíblia fosse perdido e ficássemos só com a carta aos Romanos, nós entenderíamos o que Deus quer da raça humana. E aí Paulo começa logo dizendo o quê? Romanos 1, 20 a 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, a adoração, a idolatria está no coração do ser humano. Ele pode não pegar simplesmente uma ave, um quadrúpede, um réptil, mas ele pode, com certeza, e isso todos nós estamos fazendo, né, muitas vezes, é que nós queremos tomar o lugar de Deus. Quantas vezes você já não questionou Deus? Por que Deus fez isso? Isso não está justo, isso não está correto. Não questionando ali quem fez ou o problema em si, mas questionando o próprio Deus. É comum nós vermos isso. Então, a forma como Deus quer ser adorado não pode vir da nossa imaginação. E aí, quais são os elementos, o que é que tem que ter no culto? Que a palavra de Deus determina de forma direta como mandamento, que ela nos mostra claramente a dedução daqueles mandamentos, ou que a história nos coloca como citado a troca do sábado pelo domingo. Então vamos ver. Na seção 3 da confissão, ainda no capítulo 21, ela diz o seguinte: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança. Se for vocal, audível, deve ser proferida em uma língua conhecida pelos circunstantes. Então, a oração. Teríamos dúvida de que a oração faz parte do culto ao Senhor? Nenhuma igreja tem. Salomão, quando vai inaugurar o templo, lá em 1 Reis capítulo 8, ele ora ao Senhor. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, a oração é um dos elementos constantes do culto ao Senhor. Na seção 5, ele continua e diz: a leitura das Escrituras com o temor devido. Lemos a Bíblia, as igrejas leem a Bíblia, não há divergência nisso. Não, veja bem, tudo aquilo que nós colocamos no nosso culto, praticamente todas as igrejas cristãs têm. A diferença é que elas têm um monte de coisa que a gente não coloca, nem vai colocar, porque nós não acreditamos que Deus se agrade disso. Então, a oração, a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra. Aí o peso cai mais sobre mim, sobre a liderança, que eu tenho que trazer para vocês aqui, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Deus quer que eu fale. E aí, não tem a parte da responsabilidade humana? Tem que ser cuidada, tem que ser observada.
A história, então, nos mostra que há meios de fazer isso com mais segurança, sem problemas de errar, com menos erros, possibilidade de errar menos, que é a exposição sistemática da Bíblia. Nós tivemos aqui, recentemente, a exposição do Evangelho de Mateus todinho, 2 anos e 2 meses, aproximadamente, para expor o Evangelho de Mateus. Estamos agora numa sequência dos 10 mandamentos. Em maio tivemos uma sequência da família, né, sobre o que Deus manda sobre a família, lá em Efésios capítulo 5. Quando a gente faz isso, você tende a pegar um todo que vai ser explicado parte a parte para que haja compreensão. Eventualmente, esporadicamente, como temos feito, você pode pegar um tema, né, e falar sobre aquele tema. Aqui estamos com os 10 mandamentos, escritura, versículo por versículo. Nós estamos aqui apenas com alguns poucos, passamos hoje a manhã toda e agora também à noite. Então, a sã pregação da palavra. Eu sou responsável por isso. Mas veja o que a nossa confissão diz. E a consciente atenção a ela em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência. Aí é com vocês. Quantos estão pecando nesse exato momento aqui agora? Porque se você veio cultuar a Deus, você tem um objetivo: cultuar a Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Várias dificuldades aparecem, né? Algumas compreensíveis. Por exemplo, as crianças dentro da igreja. É para estar mesmo. Elas vão, às vezes, aperrear, vão, a gente vai, sai, volta, né? Dá umas palmadinhas, dá umas broncas, traz de volta, bebezinho vai chorar. Amém. Isso não é problema. O problema são os marmanjos. E as marmanjas, né? As pessoas que têm 2 pernas, andam, falam, se locomovem, mas parece que tem uma coisa dentro deles que eles não param para ouvir, não param para prestar atenção, né? E coisas que todos nós estamos sujeitos, devagar, não é devagarzinho, não, é divagação. Está pensando em tudo, menos no que está sendo dito. Chegando ao ponto de não saber nem o que foi pregado. Você está cultuando a Deus assim? Tá mesmo. Se você vem e não observa o que Deus está dizendo, o que Deus está querendo, nós estamos indo em contra a sua vontade. Então, ter uma atenção consciente, obediente, inteligente, reverente. Como é que isso vai acontecer, né? Coisas básicas. Primeiro, nada de conversa. Não, o pastor estava conversando, mas foi assunto da mensagem. Está errado. Aí vem as inquietações, né? Tem muita gente aqui que tem medo de morrer de sede na hora do culto. Certo? Eu boto minha água aqui, porque eu estou falando, né? Quando eu fico aí, eu não fico. Agora, você quer botar uma garrafinha d'água? Bota a garrafinha d'água. Mas, às vezes, ela levanta, vai pegar água, senta. 2, 3 vezes na hora do culto. Há situações, meus irmãos, a exceção. Todas as exceções, o nome já diz, é exceção, não é regra. Quer ver outro problema? Dormir na hora do culto. Deixa eu ver aqui se tem alguém dormindo. Fazer silêncio. Eventualmente isso acontece. Tudo eventualmente pode acontecer. Tudo. Certo? Faltar, chegar atrasado, dormir, ter que pegar uma água porque está precisando realmente, está com a garganta seca. Tudo é possível. E o juiz maior de todos é Deus. Certo? O problema é a coisa sistematicamente, é o desleixo. É o faz e deixa para lá. Eu já faço e acho que está tudo bem, né? Não é assíduo, não é pontual, se levanta o tempo todo, dorme o tempo todo.
Então é isso que Deus está dizendo, eu não quero isso. Isso não é o que eu estou mandando de vocês. Oração, leitura da palavra, exposição, atenção, louvor, o cantar a Deus, a administração dos sacramentos, Santa Ceia, batismo. Isto são as coisas ordinárias que acontecem constantemente. E as outras que são quando há necessidade, que são os votos, os juramentos, os jejuns. Então, coisas para as quais a igreja é convocada para fazer. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então, a pregação da palavra, exortar, puxar a orelha de vocês, né, tem que acontecer. A ceia do Senhor, fizemos hoje de manhã, Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, nos instrui, os evangelhos nos instruem sobre isso, certo? Agora, para o devido entendimento do culto, nós temos então estas coisas que são ordenanças, tem que ter. Veja bem, vamos aí para outra questão prática. Muitas vezes a pessoa chega assim e diz, pastor, eu queria que o senhor fizesse um culto lá em casa. Eu digo, você quer um culto na sua casa mesmo? Quero, pastor. Tá bom, não tem problema. O culto não está restrito aqui. O culto pode ser em qualquer lugar, certo? Na casa de alguém, na praça, na beira da praia. Agora é culto, tem que ter os elementos de culto, as ordenanças do culto. Tem que ter leitura da Bíblia, tem que ter exposição da Bíblia, tem que ter oração, tem que ter confissão, tem que ter tudo aquilo que nós fazemos aqui. Não tem que ter batismo, como não tem que ter Santa Ceia toda vez, como aqui não tem, mas tem que ter os elementos de culto. Realmente, então, uma devocional, tudo bem. A gente abre a Bíblia, faz uma oração, canta uns hinos, uns corinhos, pronto. Para a gente entender a diferença do que é o culto. E aí, dentro disso aí, você ainda tem uma outra coisa, que são as circunstâncias. Você tem as ordenanças e tem as circunstâncias. Qual é a diferença? A ordenança, oração, leitura da Bíblia, exposição fiel, cânticos, louvores, né? O que é a circunstância? É onde o culto será feito. Pode ser aqui, pode ser na casa de alguém, pode ser em outro lugar, certo? Qual o horário do culto? O horário que for conveniente para a maioria, certo? Qual a roupa que você deve usar? Sendo decente, qualquer roupa. Estando apropriada para aquele horário, né? Ora, nós tivemos, por exemplo, nosso acampamento no início do ano, estávamos numa casa de praia, né? Então, a gente naturalmente cede mais o tipo de roupa. Bota uma bermuda, então bota uma camiseta mais simples, mas tem que ser decente, dependendo do local onde estou. Então, é uma circunstância. E aí, a própria estrutura. Tem que ter banco, cadeira, acolchoada ou cadeira de plástico? Tem que ter o que a igreja puder ter. Tem que ter o que for mais conveniente. Tem que ter microfone? Se puder, é bom, né? Mas não tem que ter. Então, isso são circunstâncias. Qual a roupa que o pastor deve pregar? Tem igreja que, se o pastor não for de paletó e gravata, ele não prega, né? Literalmente, ele não sobe para cá. Ele tem que voltar, ou ele pega o paletó e a gravata dele, ou então outra pessoa vai pregar no lugar dele. Mas onde é que está isso na Bíblia? Então, isso são circunstâncias. As ordenanças é aquilo que Deus ordena que tem que ter, e as circunstâncias é aquilo que terá de acordo com um contexto, certo? Mas aí a gente terminou a primeira parte do mandamento. Desde hoje de manhã, né? Agora tem a segunda parte. O segundo mandamento é o segundo maior mandamento em termos de quantidade de informação. Ele só perde para o quarto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, os outros não terás outros deuses diante de mim, certo? Não dizerás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tem por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. O 10º é um pouquinho mais longo, mas o segundo mais longo, então, é o segundo.
Porque tem isso aqui, ó. Veja, vamos repeti-lo, né? Para ficar bem contextualizado. Chega ao segundo mandamento e diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Está falando diretamente sobre as imagens de escultura, certo? E aí um adendo: Deus não proíbe escultura. Você pode ter uma escultura em casa, né? Você pode lá, não sei se vocês já notaram, existe uma lei no Recife que diz que todo edifício lá na cidade do Recife tem que ter uma escultura de um artista pernambucano na frente do prédio. Não tem problema. Acontece só que tem muita coisa feia esteticamente, mas não é isso que Deus está proibindo, certo? É a questão das imagens para adorá-lo, imagem e representação de Deus ou de deuses, falsos deuses. Aí ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, por que você não vai fazer? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O zelo de Deus pelo seu culto é exigido de nós. Nós não devemos fazer imagem nenhuma, não temos. Mas você, como falamos, já pensou que você pode ter uma imagem na sua mente? E não é uma imagem escultura, não. É aquilo que você está idolatrando, aquilo que você está adorando. Que pode ser qualquer uma dessas coisas que a gente já falou aqui. Pode ser a sua preguiça, pode ser o seu descompromisso, pode ser a sua desorganização, pode ser muitas coisas que se tornam verdadeiros ídolos para você. E Deus estabelece como deve ser cultuado. Ele que diz. Aí você olha assim e diz: poxa vida, Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Que Deus é esse, né? Deus é amor? É, né? Todo mundo se lembra disso. Onde é que está isso? 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E aí vem aquela confusão, né? Que o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. Ele é o que Deus exige de nós. Ele é aquilo que Deus quer. O amor é o que Deus quer de nós. O amor jamais acaba. Não é o seu amor, não, está entendendo? As pessoas confundem muito e ficam a mente assim: o amor jamais acaba, mas eu não amo mais fulano. Não, mas não é o seu amor que não acaba, é o amor. E Deus é amor. Deus é amor. Ele não sente amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então o amor jamais acaba. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, certo? Mas aí você esquece que tem outros textos. Você esquece que tem, por exemplo, vamos abrir, né? Hebreus 12, 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, verso 28 e 29. Que diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Veja o contexto para ver o que ele vai dizer, viu? Nós recebemos um reino inabalável, o reino de Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Rei. Retenhamos a graça. Que graça? Pela graça sois salvos? Então a graça nos foi dada. Por isso, né, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Você tem que servir a Deus do jeito que Ele se agrada, não é do jeito que você se agrada, não. Certo? Aí ele vem com reverência e santo temor. Então não venha para o culto para satisfazer seus desejos, não venha para o culto para ficar aí pensando em 1000 coisas, não venha para o culto para ficar conversando, não, venha para o culto para ter reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Ele é amor, mas é fogo consumidor também. Então é esse Deus que a gente adora, esse Deus que a gente está, então, cultuando aqui. Agora, interessante que nós lemos aqui 2 textos do Novo Testamento, né? E aí, até conversando com algumas pessoas, elas estavam dizendo, mas pastor, as pessoas imaginam, e talvez muitos aqui imaginem, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, é o Deus... Não, Deus é uma coisa só, ele não muda, ele é imutável. Se ele mudasse, ele não era Deus, certo? E aí nós vimos aqui um texto que fala justamente que Deus é fogo consumidor, que está em Hebreus. A gente vai lá para Números, capítulo 14, verso 18. Aí veja o que é dito sobre Deus. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente ao culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Veja, então Deus é tudo isso. Ele é longânimo, ele é perdoador, ele é compassivo. E aí, o que é esse visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Parou? Não. Daqueles que me aborrecem. Antes de dar um esclarecimento maior, veja aí Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Na nossa Bíblia, a tradução que nós usamos aqui, tem um título, né? E o título é A Responsabilidade é Pessoal. Bom título, esse aqui é um título bom, tá bem dado, certo? Ezequiel 18. Eu vou ler os 4 primeiros versículos, depois em casa você lê ele todo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso é Antigo Testamento, viu pessoal? Só lembrando, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esses provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então ele vai desenvolver aí todo o texto dizendo, olha, não tem esse negócio do pai faz e o filho paga por isso. Aí vá lá para o último versículo do capítulo 30, 31 e 32. Diz assim, depois de falar detalhadamente sobre isso, portanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Como é que a gente então explica essas 4 gerações e as 1000 daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos? A questão, meus irmãos, indo para o nosso irmão Calvino, né, é que ele dá uma explicação bem lógica e coerente. Calvino mostra que não é jamais a questão de Deus visitar a iniquidade de um ímpio em seus filhos, netos e bisnetos justos. Deus não vai visitar a iniquidade de um ímpio nos seus filhos, nos seus netos e bisnetos justos. Não vai. É, pelo contrário, o caso de os filhos da 3ª e 4ª gerações serem eles mesmos também culpados de impiedade diante de Deus. Então, eu visito porque a iniquidade está se perpetuando.
E aí ele coloca até aqui a terceira e quarta geração. Mas veja, mas pastor, é isso mesmo? Meu irmão, um dos princípios de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você tem um capítulo 18 de Ezequiel, que a gente viu uma parte, que vai falar só sobre isso. Não tem essa história de maldição hereditária. Não existe. Do jeito que é pregado. Qual é a maldição hereditária, que a expressão não é boa, né? Mas que a gente poderia dizer que tem? É o pecado de Adão, somente. E se por Adão entrou o pecado no mundo, Cristo, ele tira o pecado do mundo, certo? E aí, Deus ele vai visitar a iniquidade daqueles que continuam naquele erro. E vai abençoar aqueles que amam e guardam esse mandamento até 1000, mas desde que obedeçam. Veja, o final do próprio versículo, de cada parte do mandamento, é a resposta, né? Então veja o que é que ele diz. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, é a primeira geração aborrecendo, é a segunda geração aborrecendo, é a terceira geração aborrecendo, é a quarta geração aborrecendo. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é que eu aqui, hoje, aborreço a Deus e meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão pagar pelo que eu fiz, não. Cada um vai responder por si, diante de Deus. E não é porque houve aqui eu e fiz certo, e aí 1000 gerações sendo abençoadas porque eu fiz certo se eles fizeram errado. É se todas as gerações guardarem os mandamentos. Então, este mandamento aqui nos vai falar justamente deste amor de Deus pelo seu nome, pelo seu culto, a forma como ele quer ser cultuado. E aí não adianta simplesmente, né, não é o mais importante, é a sinceridade. Sinceridade não é o mais importante, ela é importante. Deus quer sinceridade de nós. É claro, todo mundo quer sinceridade. Mas não é o mais importante, não é o que vai tomar a frente, não é o que vai prevalecer. Certo? Veja, Jesus, quando conta uma parábola, ele chega assim, olha, um homem tinha 2 filhos. Ele disse, vão para o campo hoje. Um chegou e disse que ia e não foi. O outro disse que não ia e foi. Qual fez a vontade do pai? O que disse que não ia e foi. Né? Eu estou com vontade não, vou não. Mas o que é que o contexto nos leva a entender? Ele disse, rapaz, eu não estou com vontade, mas é meu pai, né? Eu vou, mesmo sem vontade. E o outro, né, no ímpeto do momento, diz que vai tudo, mas depois desobedece, não faz o que tem que ser feito. Então Deus quer que nós sejamos sinceros, sim, eu quero que vocês sejam sinceros comigo, com certeza vocês querem que eu seja com vocês, mas acima da sinceridade está a retidão, o que é correto, o que deve ser feito para que as coisas funcionem da forma como devem funcionar. Então, veja bem, para encerrarmos, né? Deus nos dá os seus mandamentos, eles não somos salvos pela graça, não é pelos mandamentos, mas o que é que o mandamento faz? Ele nos mostra o nosso pecado. Ele é o equipamento que diz, olha, você é morto espiritual, é um morto espiritual. E só Cristo pode lhe dar vida. Porque não tem como cumprir a lei do Senhor por nós mesmos. E a própria Bíblia, Paulo diz, olha, se você descumprir você é culpado de todos. Então, imagine, por que a gente lê aqui os 10 mandamentos de 15 em 15 dias, sempre no dia de Santa Ceia? Para que a gente se examine, não é isso que a palavra diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão e beba do cálice. Como é que eu vou me examinar? Qual é o critério? É o outro? É o irmão, a irmã? É meu pai, minha mãe? Não, é a palavra de Deus. E como? Pelos mandamentos. Aí, olhe lá, tendo cada vez mais conhecimento, aprendendo. Você diz, mas pastor, só agora você está falando isso. Não, mas irmão, você não prestou atenção. Nós já lemos aqui o catecismo todinho, o maior e o breve. Estava tudo aí escrito. Agora você não presta atenção quando lê? Você está lendo de Heidelberg? Está prestando atenção?
Você já se deu o trabalho de baixar quando eu mandei para você no começo, com todas as referências? Aí você se examine, né, para ver se você está fazendo a sua parte. Eu estou fazendo a minha, né? Eu estou mostrando, estou dando caminho, estou dando a ferramenta, que serve para mim também, certo? Me incluo no que estou dizendo para vocês. Mas a gente precisa ver e dizer, olha, diante de tudo isso, quando eu leio aqui os 10 mandamentos antes da ceia do Senhor, quantos eu quebrei? Aí você diz, mas pastor, não tem nenhuma imagem de escultura lá em casa. Mas você chega atrasado. Sistematicamente. Qual é o seu compromisso com o culto a Deus? Você pode não ter um santo, uma imagem lá, mas o seu pensamento não está aqui. Como é que está esse compromisso? Esse seu culto a Deus? Quem é que está olhando? Eu olho aqui e vejo o rosto de vocês, né? A maioria está prestando atenção, eu acho, né? Pode ser que esteja olhando para mim, olhando para mim, pensando em outra coisa, não está nem me vendo aqui. Mas aí quem vai saber disso é Deus, não sou eu. Agora, quando eu vejo um irmãozinho, uma irmãzinha dormindo, né? Aí eu chego lá fora e digo, ô meu irmão, e aí? Estava orando pelo pastor, né? Estava orando pela mensagem. Então, a gente vai chamando a atenção, vai tentando orientar, mas aí tem coisas que é você e Deus. É a sua consciência e Deus. Eu não vou chegar lá. Certo? Então, esses mandamentos vão justamente nos mostrar no meu coração, o seu coração. E como é que nós estamos diante de Deus? Se nós estamos realmente adorando como Ele deve ser adorado. Se eu não tenho outro Deus, só 2 até agora, né? Tem outro Deus dentro de você? Olha, eu digo, nós temos os nossos sentimentos. Veja a quantidade de vezes que os seus sentimentos mandam em você. Quando é que o sentimento manda em você? Quando você não perdoa alguém que ele ofendeu? Está com alguma mágoa guardada aí? É o seu sentimento que manda em você. Não é Deus. Está querendo se vingar de alguém? Seu Deus é seu sentimento. É uma luta constante. E esse de hoje, né? Não farás para ti mais escultura. Você está... O que é a sua imagem? Inúmeras coisas. E a gente vai ver aqui mais 8, certo? O nosso objetivo é que no final das 8, que a cada um, não só no final, mas a cada mandamento você pare e pense e comece a planejar o que precisa ser corrigido na sua vida. Para que nós então possamos fazer como o próprio texto diz, amando e guardando os mandamentos do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua lei que nos mostra quanto nós estamos muitas vezes falhos contigo, Senhor. Que não tenhamos como objetivo cumpri-las por temor e medo, mas por amor e gratidão a ti. Mas também sabendo que tu é Pai que castiga quando nós nos desviamos da tua vontade. Então, que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria para desenvolvermos, Senhor, a nossa salvação, a nossa santificação, em obediência e cuidado a tudo que tu queres de nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.